Olá, meu nome é Joedi Luciana Barros Marins Bamonte e eu sou líder do GRAVA, Grupo de Pesquisas Poéticas em Artes Visuais, na Unesp de Bauru, e sou professora do curso de Artes Visuais também, né, na FAC, e também professora no programa de pós-graduação em Design na FAC. Estou aqui com a Júlia Lazzi Benchimol Lanza, que é mestranda do programa de pós-graduação em Design, e dentro do GRAVA nós temos feito pesquisas a respeito da arte têxtil contemporânea. Esse trabalho é resultante de uma das pesquisas em desenvolvimento. Então, agora passo a palavra à Júlia para começar a apresentação. Bom, esse trabalho, ele nasce a partir da reflexão de como o período de isolamento social, ele afetou, né, a experiência palpável na vida cotidiana. E a partir disso a gente começa a pensar quais as manifestações físicas entre os indivíduos que mais foram afetadas, e surge a questão a ideia de contemplar o abraço por meio de tudo isso, né, sendo uma dessas manifestações que mais sofreu durante esse período. Então, com isso, a gente começou a pensar qual que é a importância desse abraço na existência humana, né, e como que ele marca as etapas essenciais. Então, a partir disso, você vê que o abraço, ele tem um caráter quase ritualístico, né, como que ele marca as indas e vindas, os encontros, reencontros e os desfechos entre as pessoas, como ele é mutável, então, como que as emoções são trazidas de forma diferente nesses abraços. E antes de mais nada, né, como um abraço é toque. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente se pautou em autores como Ashley Montagu e Peter Stalibras para fazer uma leitura poética que pensa dentro da arte, né, da arte têxtil em específico, a relação entre pele e materialidade têxtil. Com isso, pensando que Montagu traz a importância da pele e do tocar para o desenvolvimento humano, e como essa pele é uma camada protetora que externa, né, e que protege o indivíduo, ao mesmo tempo, a gente vê essa relação entre as roupas, e como o tecido também exerce essa mesma função de forma diferente, né? E assim como a pele, ele vai trazendo esse acúmulo de experiências do sujeito ao longo da vida, por meio das manchas, dos rasgos, do cheiro. E nisso, Stalibras é tão importante para esse entendimento, visto que ele traz a noção do tecido das vestimentas como a memória de um corpo ausente. Eu passo a palavra novamente. E dentro desse resgate do afeto, do tátil, da, da experimentação da obra de arte, nós podemos mencionar, dentro do contexto brasileiro, as experimentações e as obras, tanto do Hélio Oiticica quanto da Lygia Clark. E nós vemos que, enquanto algumas experimentações aconteciam nos Estados Unidos, por exemplo, com os avós ali dos soft sculptures, que são essas estruturas, essas esculturas fofas, né? A gente via algumas coisas acontecerem até na pop art. No Brasil, a gente vê esse toque com o tecido e até as vestimentas, né, como os parangolés do Oiticica, ou mesmo os ambientes, né, e os objetos da Lygia Clark. Nós vemos o início disso no Brasil, né? E esse resgate desse tátil e da necessidade de se usar a obra de arte como um meio expressivo, e que também acabava se aproximando dessas experiências que são sensoriais e também que favorecem, né, uma sensibilização da pessoa, né? Inclusive no caso da Lygia Clark, que acaba se aproximando bastante de tratamentos, né? E de como as próprias clínicas que ela acabou se desenvolvendo, né?
Então, passo novamente a bola para a Júlia. Bom, a partir disso, tendo esse contexto, né, dessa questão do toque no cenário artístico e como que isso vem sendo desconstruído no cenário brasileiro, a gente focou, né, na produção brasileira atual e aí trouxemos uma artista de grande importância contemporânea que é a Mariana Gonçalves, né? É uma artista brasileira, ela é de São Paulo, capital, é formada em artes visuais pela Unicamp e atualmente ela tem um ateliê aberto na Vila Madalena, em São Paulo, onde as pessoas são convidadas a adentrar esse espaço e interagir com as obras dela na forma de uma vivência sensorial, né? Então, a sensorialidade é sempre uma característica preponderante. Aqui a gente tem uma obra, a Pedra Mole, né? Em que você vê essas esculturas, considerando que a tridimensionalidade é uma linguagem predominante nas obras dela, e são macias, são feitas de tecido, o crochê, a costura, incitam esse toque, né? Para o espectador que se torna um participante dessa obra. Bom, uma segunda obra que a gente traz aqui, Beijoqueiros, ela é da série Filhotas, de 2018, perdão, em que ela traz essa questão meio lúdica, né? Tem uma dinâmica lúdica em que, pela própria criação das obras com ímãs, encaixes, o sujeito, né, é convidado a mexer nessa composição e transformar essa obra de modos diferentes. Então, à medida que ele interage com esse gesto, ele adentra essa vivência também, né? Por fim, trouxemos uma obra da série Corpo Jardim, de 2019, né, chamada Brejo. Traz essa mesma relação de interação direta e participação direta, né? Deixa de ser um espectador apenas. E esse contato têxtil, nessa obra em específico, né, nessa série em específico, vem de uma forma dualidade, né? Com uma certa dualidade. À medida que a artista entende essas obras como uma extensão do seu próprio corpo, em que ela pode tratar de temas como misoginia, violência, à medida que né, a priori, esse contato têxtil é tão prazeroso de se mexer, então vem essa certa ambiguidade no toque. E aí retoma, né, a noção do abraço, dessa interação direta com o contato de corpos, né, corpos têxteis, que à medida que você interage com aquilo, as sensações e as emoções são diferentes, e vai, né, retomando essa experiência palpável no cotidiano. Uhum. Bom, por fim... O que é interessante também, né, Júlia, é a maneira como a Mariana trabalha com o têxtil, como ela transita de uma maneira tão suave, Sim, tão divertida, né? Ela acaba trazendo essa experiência do tecer, do fazer, do coser, né? E, e de uma maneira muito lúdica, né? E convida as pessoas. Recentemente a Mariana fez uma exposição no Sesc, em São Paulo, e também oficinas, né? E elas são preenchidas rapidamente, e a gente observa assim o interesse das pessoas, né? Inclusive por ver a arte dessa maneira lúdica, dessa maneira que envolve essa entrega, né? sim, E sim. também gostaria de aproveitar e destacar as nossas pesquisas no Grava, que quem tiver interesse, né, para que a gente possa, que vocês possam estar procurando sobre o termo poéticas têxteis, que tem sido o termo que a gente vem usando para nominar as nossas publicações, e fiquem atentos a esse termo, porque muita coisa vem surgindo por aí, não é, Júlia? Mas é isso. Muito obrigada, né? E eu espero que vocês possam estar gostando desse trabalho, e quem tiver interesse, aqui estão os nossos contatos. Obrigada. Obrigada.